E aí, pessoal, estamos começando mais um De Carona. Hoje eu tô aqui com um casal de amigos, mais conhecido como um casal cheio de graça. Tô com o Alan Daniel e também com a Graciele Daniel, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Muito bom receber vocês aqui, afinal de contas, é quase uma presença internacional, né? O cara que vem de Sorocaba pra Petrópolis, ele vem de muito longe, né? É uma viagem, né? É um show, hein? É uma viagem, mas para começar o nosso papo, Alan e Graça são de Petrópolis, né? Vocês moraram aqui na cidade muitos anos, né? Saímos daqui, né? Tem 7 anos e meio que estamos em Sorocaba. Eu sou nascida, criada aqui, minha família é daqui, mas o Alan não é. Não, eu sou do interior já, de Limeira, de São Paulo. Depois meu pai, ele veio pra cá, assumiu uma igreja aqui no Rio de Janeiro. Aí ele veio me resgatar aqui. Vim, conheci a grade e depois fiquei aqui um bom tempo. Na verdade eu já vim, já voltei, né? Então tá acostumado nas indas e vindas. Isso. Mas a terrinha hoje é aqui, né? Que vocês vêm passar as festas, a família tá por aqui. Fim de ano é sagrado. Sempre aqui. Sempre aqui. O Alan e a Gra fazem um trabalho espetacular e admirável nos dias de hoje, principalmente, né, onde as pessoas dizem que a família é uma instituição falida e que não tem mais jeito, e cada vez mais os conceitos, os princípios vão se perdendo. Fazem algo diferente, que é um stand-up comedy para casais. Isso. Isso. Pra família, no geral. Explica pra mim o que é, pra quem não conhece, o que é um stand-up comedy e como vocês abordam esse tema casamento dentro do stand-up. Então, para falar no que nós estamos fazendo hoje, eu vou voltar 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer stand-up para jovens. Então eu comecei a fazer um trabalho onde eu transformava a minha mensagem em um formato de stand-up, uma linguagem diferente. Stand-up é um show de comédia. É um show de comédia. Então eu quis abordar situações do dia a dia dos jovens na igreja, dos músicos, cotidiano das pessoas. Quis falar de uma forma engraçada, que na verdade é um puxão de orelha, né? Na verdade, já escuta muitas vezes o pastor falando de uma forma puxão de orelha e eu tento levar no humor. Então a pessoa, ela dá risada, mas ela tá dando risada dela mesma, de alguma coisa que ela precisa melhorar. No fundo, ela tá se sentindo cobrada lá dentro. Cobrada. E também tem muitos que começam a acusar os outros já, quem tá do lado. Então eu comecei a fazer esse trabalho para jovens, músicos. E todos eles, desde quando começou o primeiro, ele tinha um intuito de realmente fazer com que as pessoas tomassem uma postura, mudassem. Então no final de cada stand-up tinha uma ministração especial. E desde essa, mesmo eu falando com jovens e músicos, a minha abordagem foi sempre relacionada à família, a pais e filhos, a você falar que ama o seu pai, a você respeitar o seu pai. Então comecei a fazer esse trabalho. Logo depois eu comecei a fazer stand-up para casais, sozinho, só eu, falando com os casais, falando do dia a dia. Namoro, noivado e casamento, falando nas fases do namoro, né? E depois de um tempo eu vi que automaticamente, só eu falando sobre relacionamento, se você só for falar sobre relacionamento, você vai falar o que você acha sobre o casamento, né? Sem a outra parte. E aí foi onde a Gra entrou pra defender as mulheres. Eu confesso que quando eu vi a Graciele envolvida, eu falei, meu Deus, porque o Alan que era o falastrão, o Alan que era, né, o cara de pau, falar Inicialmente eu tive uma resistência muito grande com isso, eu não queria. Ele insistiu e falava do projeto. Ele ficou, na verdade, me chavecando com esse projeto por um bom tempo, até que eu falei, vamos tentar. Só que eu sempre falava, eu já começava assim a apresentação. Gente, quem faz o stand-up é o Alan. Eu só estou aqui para defender o ponto de vista feminino. Porque eu sempre tive preocupação com a
a não me desenvolver tão bem quanto ele, né? Mas depois foi soltando, depois as coisas foram acontecendo, a gente foi gostando. E o Alan hoje é coadjuvante na apresentação, né? Porque se você assistiu, Sim. você sabe que na verdade, a partir do momento que você colocar a mulher pra falar, você vai ter pouquíssimo tempo, né? E pouquíssimo crédito, Pouquíssimo né? crédito de tempo. Então, automaticamente o stand-up 90% é com ela e os outros 10% você começa com uma oração e termina com oração, basicamente, né? Porque a mulher, ela fala tudo nos mínimos detalhes, ela quer explicar tudo mais. E então isso foi legal. E quando eu fui falar com ela, eu falei assim, olha só, hoje nós temos muitos palestrantes, nós temos um monte de gente, tem muita gente boa que fala com casais, é bacana. Eu falei pra ela assim, quantos que tá os dois? Cadê os dois? A esposa, eu queria ver também o lado da esposa falar sobre relacionamento. Então eu achei bacana apresentar essa proposta dos dois lados falarem, a esposa falar e o homem também falar. E é legal também porque hoje a grande maioria das pessoas que estão à frente, né, dos ministérios, estão nos púlpitos, estão nas TVs, são homens, né? São a figura homens. masculina. É a Quando masculina. você tem a figura feminina, você cativa também o público feminino. Sim. E aí você também chama a atenção de uma parte que acaba dando crédito para algo que talvez ela não prestaria tanta atenção, né? Exatamente. Se tivesse só ele falando, talvez não daria tanto crédito. Então hoje, no começo nós tínhamos uma linha de raciocínio, vamos fazer assim, vamos falar um pouquinho sobre os homens, um pouquinho sobre as mulheres. Então no começo eu tinha uma parte onde só eu falava e depois ela que falava. E aí depois a gente foi vendo que... Hoje vocês interagem o Interagem, espetáculo inteiro. é. O tempo todo. E é bom que também um valida aquilo que o outro faz Que o outro- ou fala. É. E o mais legal é que depois chega em casa, ele não pode pisar na bola do que ele falou, nem você Exatamente. do que você Exatamente. falou. E o interessante é que a gente tem a cobrança das filhas, Ah. né? Porque aí a gente tem uma de 14 anos e uma de 7, a Maria Carolina e a Ana Júlia. E a Maria Carolina principalmente, né, que é a de 7 anos, ela cobra, ela fala... Olha, papai, você não pode fazer igual você fala lá no stand-up. Ô, mamãe, você tem que fazer assim, assim, assim. Então tem essa cobrança deles, né? Porque elas acompanham a gente sempre, estão sempre com a gente. Então elas assistem, acompanham e dão conselhos também, o que tá bom e o que não tá. Porque aí acaba tendo também agora uma terceira opinião, que é a opinião jovem da coisa. Sim, Exatamente. E o que acontece? O que é que nós falamos? Falamos sobre o dia a dia. Queremos mostrar que a sua família não é diferente da minha, não é diferente da outra. Pode ser que alguma coisa só... Vive crises parecidas. Crises parecidas, os homens, às vezes acaba fazendo stand-up, a esposa chega e fala assim, pastor, o senhor esteve na minha casa? Porque o senhor falou tudo do meu marido. Até porque são coisas normais do cotidiano. O que acontece? Nós pegamos uma palestra e transformamos ela com humor. Isso você pode ver, quando às vezes nós temos até que nos controlar, porque senão às vezes a gente faz 2 horas de stand-up. Porque quando você tem o humor junto, ele passa muito rápido. Então quando você fala assim, você nem sente. Não sente. Então às vezes você fala assim, você finaliza, o pessoal, mas já passou 2 horas já, né? Então você consegue. Isso que eu ia falar, trabalhar. ficou uma fórmula tão agradável e isso fez virar um sucesso, porque hoje vocês rodam o Brasil inteiro com esse espetáculo. Vocês são da Igreja Quadrangular, correto? Isso. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Evangélica Quadrangular e trabalhamos em Sorocaba, eu e a com a liderança de adolescentes. Local. Regional. Eu, Local. E eu trabalho eu apresentei um projeto para o pastor da nossa igreja para trabalhar com os homens da igreja. Legal. Eu quis trabalhar com os homens, dar uma animada pro pessoal, e a gente tem uma roupagem bacana lá, um sistema que funciona muito bem. Então a gente é muito ativo na igreja. Então a gente não... Você tem uma ideia como que funciona o nosso final de semana? A Gra, ela tem um culto de jovens que começa sexta-feira, 11 horas da noite. Underground, o nome do Underground, nosso ela projeto. começa às 11, em média vai acabar lá para 1h da manhã. No sábado nós temos stand-ups, todos os sábados nós temos stand-ups.
Domingo de manhã ela tem reunião de célula na igreja. Que eu sou líder de célula. Que ela é líder de célula. E eu faço parte do louvor, participo dos ensaios do louvor. À noite tem o culto. Então, uma vez por mês eu faço reunião de grupo de homens. Ela tem célula. Então é muito ativo, né? Durante a semana vocês tiram a capa de Super-Homem e Mulher Maravilha Então, e volta a ser normal, né? Não. Não, porque... Porque aí a gente tem o culto na igreja, eu faço, além disso, eu ainda faço parte do grupo de louvor, grupo de dança. Precisa ser mãe, esposa, dona de casa. Isso. E ainda ter ideias para projetos, que nem esse que nós Não temos. dá tempo dela ter TPM, né? Não, nem dá tempo. Ah, graças a Deus, deve ser esse bom. é o lado bom. É que pra isso a gente sempre arruma um tempinho. Sempre. Mas o que acontece? Esse é um casal cheio da graça, ele é uma linha de vários stand-ups. Aham. Esse aí é um casal cheio da graça, nós já estamos rodando com ele há 2 anos, né? Há 2 anos e pouco. E agora nós vamos ter um outro que se chama Casei Agora. Então é um outro stand-up com outros temas, porque tema que não falta pro casal, né? Aham. E junto desse a gente tem o Pais e Filhos. O Pais e Filhos o Alan começou sozinho, né? Ele é um tema, um stand-up onde ele aborda o relacionamento entre tipos de pai, tipos de mãe. É pra família, toda a família. Tipos de filho, coisas que acontecem com a família no geral. E aí ele começou fazendo sozinho e aí de uns últimos pra cá a gente tá fazendo junto também. Mas então tudo dentro dessa temática da família, né? É óbvio que a gente tá falando aqui, né, do humor, do stand-up, disso tudo, mas toda essa máquina, toda essa logística, ela coopera para um objetivo que é ministrar sobre essas famílias, que é ensinar valores, princípios. Sim. E também restaurar, abençoar casamentos, né? Como eu tava falando antes, né, que você sempre se identifica com coisas que acontecem ali que a gente comenta no stand-up. Tem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre melhor, mais verde do que a nossa. E quando a gente olha para o casamento dos outros, a gente sempre acha que o casamento do outro, ele é perfeito, ele não tem defeitos, eles não passam pelos mesmos problemas que você passa. E quando a gente chega e apresenta, né, tudo isso, a gente vê que eu já começo falando, você vai se identificar com 1, 2 ou com todos os casos que a gente vai falar aqui. E no final, a resposta que a gente tem é exatamente essa. Você colocou uma câmera na minha casa, porque tudo que você falou aqui é o que acontece lá. Então aí você começa a identificar que tudo que acontece dentro da sua casa, acontece na casa dos outros também. E os problemas que os outros passam, você também passa. E que se o outro conseguiu vencer, se o outro conseguiu superar, você também consegue. Né? Então, como você começou falando, né, a família hoje está muito corrompida, os valores, né, familiares estão muito corrompidos. Então, quando você se levanta com essa proposta de trabalhar com a valorização da família, dos filhos, né, hoje existem leis que vão contra tudo que a gente fala, né, sobre educação, sobre você se impor com os seus filhos. Então, nós como cristãos, a gente precisa manter esses valores, porque senão, se a gente deixar, o mundo acaba engolindo. Né? Exatamente. E tem uma coisa, por mais que nós usamos esse slogan do stand-up, você viu lá que a gente trabalha, tem teatro, tem um momento lá que a gente faz o teatro, tem as dinâmicas que a gente apresenta. E todos os stand-up é só o nome comercial da coisa. Mas todos os nossos stand-ups, todos eles têm um fechamento, tem uma palavra, tem uma ministração, tem uma palavra-chave, tem um momento de comunhão, tem um momento de oração, porque eu acho que não teria lógica para nós, no caso, né, para o nosso ministério, simplesmente do nada falar obrigado, até mais, tchau, e ir embora, sem ter
um motivo, na verdade, todos aqueles 40, 50 minutos ali foi foi na verdade uma uma estratégia pro final. O final que é o importante, né? Às vezes já aconteceu já de uma pessoa falar assim: "Ah, tem como você cortar? Tem como você fazer menor?" Tenho, mas a administração eu não vou cortar. A gente diminui. Eu diminuo o stand-up, mas eu não uso administração, porque o propósito meu de eu ir até lá, além de fazer você rir, é você se conscientizar no final, você sair dali tomando uma decisão diferente. Olha, eu tive experiências de ir em lugares onde eu fiz lá o pessoal dar risada durante 1 hora e no final eu fazer o apelo, eu falar sobre um testemunho, falar uma palavra e um monte de pessoas ir para frente aceitar Jesus, pessoas indo se reconciliar, filho indo abraçar o pai chorando, até o líder. Muitos líderes já falaram assim: "Poxa, você começa a fazer o povo rir e acaba chorando." Mas é o propósito mesmo, que o povo chore, mas porque está quebrantado, porque você está falando ali uma verdade. E se você gera uma consciência, né, mesmo que de uma forma lúdica, engraçada, que é o que vocês fazem, vocês geram uma consciência em famílias, você gera a consolidação dessas famílias, você tá, no caso, mudando a sociedade. Sim. Porque se você restaura valores, princípios da família, sim. você transforma o futuro da nação, inclusive, né? Sim. Com certeza. E nesse stand-up, nessa administração do Pais e Filhos, eu acho ele bem bacana, bem gostoso, porque você trabalha ali, né, tanto com os pais, com o casal, mas também com os filhos, né, com essa questão do respeito, da valorização, de você estar ali valorizando o seu pai, de você... É o que o Alan sempre fala. Às vezes você na rua você fala para todo mundo, na sua igreja você abraça todo mundo, você fala que ama todo mundo, mas você não consegue dentro da sua casa falar isso pro seu pai, para sua mãe ou para um irmão, né? E isso daí é bem gostoso no final do stand-up, você vê todo mundo ali, as famílias se unindo, chorando, pedindo perdão, falando que ama, e isso pra gente, assim, não tem coisa melhor. Isso é gratificante. E tendo isso, que nós começamos a trabalhar foi a parte das dinâmicas. É isso que eu ia falar. Além do stand-up que vocês apresentam nas igrejas, vocês têm um canal no YouTube. Isso. E vocês fazem dinâmicas e vocês ensinam para que as pessoas possam tanto interagir nas suas próprias igrejas quanto dentro de casa. Porque, veja bem, nós começamos um canal no YouTube, Um Casal Cheio da Graça. Começamos a fazer alguns trechos falando sobre o stand-up, mas eu vi que muitos líderes, eles têm dificuldade em encontrar material para desenvolver projetos dentro da sua própria igreja. Então as pessoas, elas têm essa necessidade. A pessoa se torna um líder de casal e ela não sabe o que fazer com o seu grupo. Imagina, uma reunião por mês, e aí ela quer fazer uma reunião bacana, mas ela não tem ideia. Então nós começamos a abrir os segredos de algumas dinâmicas, né? Porque seria... Tipo o Mr. M das dinâmicas. Às vezes tem até pessoas que costumam fazer dinâmica que podem não gostar, mas poxa, tá ensinando. Mas quanto mais pessoas souberem, melhor. E a dinâmica, você ensina a pessoa a fazer a dinâmica. O que a gente recebe de mensagem, gente de todo lugar desse Brasil, que fala que acompanha o canal, que assistiu e que usou a dinâmica, que fez a dinâmica. Na verdade, o que você faz é você propagar, né, o resultado daquilo que você já faz, aonde você não consegue chegar. Então eu consigo ajudar muitos líderes a desenvolver dinâmicas, né? Então eles procuram a gente e eles querem ideias. Às vezes não tem a dinâmica ali, mas eles entram em contato. Eu queria fazer uma dinâmica especial sobre tal tema, e nós vamos tentando ajudar. E graças a Deus o canal tem crescido. Hoje já tá com quantos vídeos mais ou menos lá pro pessoal? Nós temos hoje uns 20 vídeos, né? Uns 20 vídeos. Daí deve ter o quê? Umas 15 dinâmicas?
mais ou menos? Umas 15 dinâmicas. Então, pro pessoal que tá em casa, quer conhecer o canal, quer pegar alguma dinâmica lá, qual é o Sim. canal? Como é que a pessoa faz para acessar? Muito fácil. Um casal cheio da graça. Isso no YouTube. No YouTube. Pra quem quiser achar vocês no Facebook e Instagram, Um casal cheio da graça no Facebook também. Ou Alan Daniel, você vai encontrar também. Se você digitar no Google, mais precisa assim, Pastor Alan Daniel, você consegue já achar muita já sai coisa dali já todas as redes sociais. nas redes sociais. Muito bacana. Olha, eu quero agradecer a vocês de montão, Que né, isso, por foi um esse prazer. papo. Ter saído lá de Sorocaba só pra dar essa entrevista. Foi um prazer. São só 800 quilômetros. Qualquer coisa. Acabando, já vou embora, já tô com o carro até ligado. Então, olha, muito obrigado por vocês terem vindo participar e compartilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Deixar também aberto para vocês fazerem as considerações finais, mandar seus beijos, abraços. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você. E pra Sasha. Não, pra gente é um prazer estar aqui, né? O Felipe é um amigo pessoal, é um amigo de longas datas, Verdade, né? verdade. É bom a gente não falar sobre o Não, tempo, não fala porque, tanto. não dá muitos detalhes, mas é um prazer a gente estar aqui. É uma realização de sonho também ter ministrado aqui em Petrópolis, né, feito o stand-up aqui, porque afinal é a nossa cidade, né, e foi um prazer estar aqui mesmo. Foi bem legal ver que no dia que vocês foram lá, né, a gente teve o privilégio aqui de eles estarem ministrando esse stand-up lá na nossa igreja, de ver a família, pai, mãe, Isso. sogro, sogra e Tia. tio, papagaio, foi todo mundo lá para prestigiar e para consolidar, né, e afirmar aquilo que vocês estão fazendo aí fora da cidade e por todo o Brasil, né? Foi muito bom E mesmo. você, Alan? Eu quero te agradecer, né? Porque é uma oportunidade muito boa que Deus está dando à nossa vida de estar levando a palavra dele e colocar amigos, né? Pessoas importantes no nosso caminho, igual você, que é um amigão meu aí de longa data, né? E tivemos esse privilégio de estar lá na sua igreja ministrando, que foi uma honra pra gente estar com você lá. E quero que você tenha aí um 2018 muito abençoado no seu programa, todos os seus projetos, e que possamos estar muito mais vezes juntos. Muito legal, muito obrigado. Olha, você que está assistindo aí o De Carona hoje, assim que acabar o vídeo, corre lá, procura Um Casal Cheio da Graça no Facebook, lá no YouTube também, curta os vídeos, pega as dinâmicas, reproduza na sua igreja, Se com inscreva o seu no grupo, canal. se inscreve no canal, dá um joinha, comenta. Tem uma coisa, você quer nos levar para sua igreja? E aí? Muito fácil, muito simples, é só você entrar na nossa rede social e falar assim, quero você na minha igreja. É muito fácil, você sabe disso, Sim. né? Então você pode estar nos levando na sua igreja para ministrar para casais, para jovens. Vou levar vocês um fim de semana. Vamos no fim de semana ministrar para toda a igreja. Muito simples, tá? Então você pode estar nos procurando nas redes sociais. Não tem cachê gospel não, tá, Não, galera? não, Galera não. aqui é do reino, então Não, é na você benção. também é do reino, vai saber abençoar e vai ser abençoado. Não. Pessoal, mais um De Carona ficando por aqui. Olha, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! Até Tchau, mais. tchau.